Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos dar prosseguimento na nossa exposição de 1 Timóteo. Louvado seja o nosso Senhor, que tem nos permitido estarmos congregando aqui, não é? Podendo adorar o nosso grande Deus, podemos contemplar o Senhor na beleza da santidade do Senhor, cantar louvores a Deus. Deus se agrada, o povo que se reúne, e cantar glórias ao nome do Senhor. E Deus também há de falar através do seu Espírito, e essa palavra que seja assim recebida por todos nós, não como palavra de homem, mas como de Deus, como de fato ela é. Que o Espírito Santo fale à igreja do Senhor nessa manhã, como está falando em diversos lugares ao longo de toda essa terra, né? Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, chegamos ao final, o último trechinho aí do capítulo 1 de 1 Timóteo. Vamos ver os 3 últimos versículos, do 18 até o 20, 1 Timóteo 1, de 18 a 20. Vamos olhar para esse texto sobre o tema, o bom combate de Timóteo em Éfeso. O bom combate de Timóteo em Éfeso. Vamos ler. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. A não blasfemar. Oremos mais uma vez, pedindo iluminação do Senhor. Ó Senhor nosso Deus, somos insuficientes, Senhor, diante da grandeza da Tua palavra, mas, Senhor, te damos graças porque o nosso Mestre soberano, o Espírito Santo, está conosco. Ó Deus, que Ele possa abrir o nosso entendimento, iluminar os olhos do nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra e para que possamos ter ouvidos de ouvir a Tua palavra, que assim sejamos edificados, fortalecidos, confrontados, exortados através da Tua palavra, que nós possamos ouvir a voz do Senhor e não de um pecador, Senhor, que está falando, mas que através dessa instrumentalidade, Pai, todos nós sejamos aqui alcançados nessa manhã. Que a Tua palavra alimente o Teu rebanho e que ela também possa estar purificando a igreja cada vez mais, para que ela seja a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível, como a noiva de Cristo. É assim que nós oramos, Senhor, nessa manhã, pedindo isso, Pai, e que, ó Deus, que a soberba não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Tudo isso eu te peço, em nome do nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. O bom combate de Timóteo em Éfeso. O que nós já vimos, irmãos, nessa primeira parte, falando especificamente da exposição anterior, da segunda exposição, essa já é a terceira exposição, né, dessa carta. Nós vimos que Paulo apresenta o seu próprio testemunho. Nós vimos do versículo 12 até o versículo 17, que Paulo mostra a ação da graça de Deus na vida dele. Paulo mostra agora, para fortalecer Timóteo, para que Timóteo seja um líder que possa realmente fazer aquilo que tem que ser feito dentro da igreja de Éfeso, colocando em ordem e principalmente afugentando a falsa doutrina e seus falsos mestres, que Timóteo pudesse olhar para Paulo e ver o testemunho da vida dele, não é? Então ele mostra ali, Paulo mostra a ação da graça, a ação totalmente eficaz, poderosa da graça de Deus na vida dele. Ele fala primeiro que a graça na vida de Paulo se mostrou reveladora. Ela revelou para Paulo, vocês viram ali no versículo 13, que Paulo entendeu a sua realidade
antes da transformação da graça. A graça primeiro se mostrou revelando a realidade. Paulo diz, a mim que no passado, veja, não no presente, no passado, ele assume, ele admite que a graça mostrou para ele o que ele era, um blasfemo, perseguidor e insolente. Mas ele fez isso na ignorância, na sua ignorância, e por isso alcançou misericórdia. Depois ele mostra que a graça também operou na vida dele de forma transformadora. Ela foi reveladora, ela mostrou o lado feio de Paulo primeiro, a realidade. Depois ela foi transformadora, porque ele diz no versículo 14, que ela transbordou a graça de nosso Senhor, dando a ele amor e fé, justamente por aquele que ele perseguia, Jesus e sua igreja. Então ele foi transformado pela ação da graça, e tornou-se um ministro, um homem apaixonado por Jesus Cristo, e com uma fé robusta em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Paulo, agora voltando um pouquinho lá no início, no versículo 12, ele fala que essa mesma graça também se mostrou capacitadora, porque essa graça o fortaleceu, versículo 12, para que ele pudesse ser fiel como ministro do Evangelho. Então a graça se mostrou reveladora, transformadora e capacitadora. E ele se mostra, então, como o principal dos pecadores, porém agora, salvo pela graça, Paulo, então, pode ser esse ministro que leva o Evangelho na sua época, aonde Deus o permitisse ir. Paulo tem essa paixão por pregação do Evangelho, por levar o Evangelho. Ele se mostra como o principal dos pecadores. Para quê? Para servir de mais uma coisa, servir de modelo para todo aquele que crê. Ou seja, se para Paulo, que era blasfemo, perseguidor e insolente, ou seja, o principal inimigo do cristianismo naquela primeira era, se para ele teve jeito, se para ele teve salvação, se para ele teve uma saída, Jesus Cristo, que dirá para os outros? É isso que ele mostra no versículo 16, que ele era o principal pecador, mas eu sirvo de modelo para todos os que hão de crer nele, crerem em Jesus. Se para mim teve jeito, para qualquer um tem jeito. É isso que Paulo quer dizer. Bom, então, dito isso, agora nós veremos a confirmação dessa admoestação de Paulo a Timóteo, para que ele combatesse tudo aquilo que fosse contra a sã doutrina na igreja local onde Paulo deixou. Paulo teria que fazer uma viagem para a Macedônia, e agora ele diz para Timóteo ficar ali em Éfeso, para colocar em ordem essa situação. Principalmente, ele já começa a falar sobre a falsa doutrina, o perigo da falsa doutrina. Ok. Então, esse era o bom combate que Timóteo teria que enfrentar. Vamos lá, versículo 18. Na primeira parte do versículo 18, Paulo diz assim: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. Ele já havia dito que Timóteo é o seu verdadeiro filho na fé, lá no versículo 1, Então, Paulo se apresenta amorosamente a Timóteo, e diz assim para Timóteo: filho, eu te peço uma coisa, eu vou te fazer uma admoestação, um pedido, um rogo, eu te faço essa admoestação. Então, nesse primeiro momento, Paulo lança aqui a base desse apelo que ele quer fazer para Timóteo, em duas situações, em duas bases, por assim dizer. Primeiramente, o amor que Paulo tinha por ele. Filho, faça o que eu estou te pedindo. Amorosamente, Paulo se apresenta a Timóteo e faz esse apelo. Mas, num segundo momento, ele diz de uma forma mais solene, além do amor que Paulo tinha para com ele, para com Timóteo, Paulo também mostra a solenidade, a realidade do ministério de Timóteo. E ele diz assim: meu filho Timóteo, faço essa admoestação segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Então, Paulo agora está mostrando a base solene do trabalho, do ministério que Timóteo teria que desenvolver, teria que apresentar lá em Éfeso.
Ou seja, em primeiro lugar, o relacionamento de pai com filho, que eles tinham amorosamente, mas em segundo lugar, uma forma solene, Paulo agora apresenta a ordenação de Timóteo ao ministério. Se você pegar o capítulo 4 dessa carta, versículo 14, Paulo diz assim, ele fala de uma forma mais detalhada, né? Essa questão do ministério de Timóteo. Paulo diz assim, versículo 14, capítulo 4, não seja negligente para com o dom que você recebeu, veja, há um dom que Timóteo recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia. Provavelmente essa profecia aqui, sim, naquela época havia, sim, os profetas que anunciavam coisas futuras. Poderia ser isso, que já não existe mais hoje. A profecia hoje, nós entendemos o profeta numa igreja hoje é alguém que prega o evangelho. Ele anuncia a verdade de Deus. Não existe mais aquele negócio de profecia. O Espírito Santo me falou aqui, extra-biblicamente, que fulano vai ter que casar com a cicrana. Vocês estão condenados a se casar. Não existe isso mais na igreja. Hoje o profeta é simplesmente a boca de Deus que transmite a palavra de Deus. É a boca de Deus, o pregador. Não mais aquele que anuncia o futuro. Não tem mais isso. Mas naquela época poderia ser assim, no meio dos presbíteros ali, né, que ele recebeu a confirmação de um dom através de profecia, mas depois ele completa, versículo 14 ainda, no final, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, quem confirma um novo membro para um ministério é o ministério anterior. Os ministros mais velhos, não é a igreja, é o presbitério. O presbitério confirma novos presbíteros, novos membros do ministério. Vocês compreenderam? Paulo chega a dizer para Timóteo também no capítulo 5, que ele não imponha precipitadamente as mãos em ninguém. Por quê? Porque existe uma razão. Porque os pecados de alguns se manifestam mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de outros não hão de ficar ocultas, ou seja, tudo será manifestado. Então, Timóteo, se você for confirmar um novo presbítero, ou alguém para o diaconato, você espera o tempo de Deus. Você espera o tempo certo, não faça precipitadamente. Vocês viram lá no capítulo 5, versículo 22, né? Não tenha pressa para impor as mãos sobre ninguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Então, Paulo está falando exatamente na confirmação de novos líderes dentro de uma igreja. Quem confirma, em última análise, é o ministério anterior. Tá? Então, aqui, Paulo está dizendo, voltando lá no capítulo 1, versículo 18, onde nós estamos. Paulo diz aqui que simplesmente ele fala que Timóteo tem que ser confirmado, tem que estar firme nas profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Como eu disse, a palavra grega aqui, profeteia, ela não só quer dizer previsões futuras, que naquela época sim poderia ser, naquela época ainda havia essas manifestações sobrenaturais, não é? Do Espírito Santo, poderia ser, mas não somente previsões futuras, porque também significa o anúncio, né, e a interpretação da vontade de Deus pela boca de homens, ou seja, aqueles que ensinam a palavra, são profetas, aqueles que falam em nome de Deus para a congregação. Tá? Então, um ato solene aqui, que ele está dizendo, os presbíteros profetizaram sobre o dom de Timóteo, falando um pouco mais lá sobre o capítulo 4, versículo 14, e lhe oficializaram como presbítero também, Timóteo era também presbítero, impondo-lhe as mãos e conferindo a Timóteo essa autoridade espiritual. Era isso que Timóteo tinha que ter em mente, para que, por sua pouca idade, para que, por sua timidez, Timóteo era um rapaz tímido, para que, por causa das suas constantes enfermidades, Paulo tinha uma saúde... Timóteo, né? Estou falando de Timóteo. Eu falei Paulo? Desculpa, vamos falar tudo de novo. Timóteo era jovem, muito jovem, o que poderia dar problema
para confrontar homens mais velhos, né? Por causa da sua idade, por causa da sua timidez. Timóteo não deveria, né, ser tímido, mas tomar posse do espírito de poder, de amor e de moderação. E por causa das suas constantes enfermidades, ele não deveria ficar acuado, não deveria ficar intimidado, não deveria se acovardar no momento de enfrentar situações difíceis dentro da igreja de Éfeso. Paulo, então, está querendo lembrar tudo isso para Timóteo. Por causa disso, você tem que se posicionar. Aí vem a ordem que Paulo dá, a admoestação que Paulo faz carinhosamente e solenemente para Timóteo. Ele diz assim, finzinho do versículo 18, ele diz que firmado nelas, firmado nessa na sua ordenação como presbítero e firmado nessa oficialização do dom que você tem, até mesmo profeticamente, que você combata o bom combate. Você vai ter que enfrentar situações difíceis. Paulo não diz, não conta a historinha da carochinha para Timóteo, para amenizar a situação da liderança. Não há muitos momentos de tranquilidade na liderança de uma igreja, especialmente naquele momento de fundação das igrejas, no momento das igrejas primitivas, que enfrentavam coisas terríveis, como principalmente os falsos profetas, né? Então, Paulo está falando para Timóteo, a luta vai ser braba, você vai ter que ter muita coragem, você vai ter que ser homem de verdade, você vai ter que honrar o seu chamado, e eu te peço como um pai, pede para um filho, não abandone esse combate, combata o bom combate. Então é isso que Paulo está pedindo aqui, para que nessa afirmação paternal de Paulo, a confirmação do ministério dele, atestando então com certeza a vontade de Deus para que Timóteo fosse esse líder, ele deveria ser a base, né, para Timóteo que se encorajasse para lutar o bom combate. E Stott diz que somente firmado nelas, ou seja, nas profecias e na ordenação de Timóteo, é que Timóteo teria essa autoridade, e mais do que isso, Timóteo teria a convicção do seu chamado para enfrentar a luta, que, aos olhos de Paulo, ele deixa claro que a luta é uma luta excelente. Ele chama de bom combate. É um combate excelente, é um combate totalmente digno, é um combate muito bom, é um combate que tem ali, é algo divinamente, que glorifica a Deus, é um combate muito bom, é uma coisa boa, porém, não deixa de ser um combate, não deixa de ser uma guerra, não deixa de ser uma batalha. Então, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é glorioso, ele é excelente, esse combate, ele também é sangrento, ele também é difícil, ele é complicado, ele vai exigir muito de Timóteo. Difícil. Então é isso que Paulo começa a falar aqui no versículo 18. 19, Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, não desista. Ele diz assim: mantendo ou preservando a fé e a boa consciência. Por quê? Porque alguns, ele não cita aqui o nome, nesse primeiro momento, né? Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Naufragar na fé aqui significa apostasia. Vocês já ouviram falar da palavra apostasia, não é mesmo? Apostasia é o abandono da fé. É alguém que caminhou dentro da igreja, que até foi batizado, que teve algumas convicções, teve um momento onde ele emocionalmente, ele participou, ele caminhou por um tempo, chega um momento que ele endurece o seu coração e definitivamente, não é aquele que às vezes abandona e depois volta, às vezes acontece isso com o cristão, ele se enfraquece vez por outra, mas ele volta. O verdadeiro filho sempre volta para a casa do pai, o filho pródigo se arrepende e volta para a casa do pai, né? Mas o apóstata, ele chega um momento que ele não volta mais, então isso é um naufrágio na fé, ou apostasia, e Paulo está dizendo assim: Timóteo, primeiro,
Cuida de você mesmo, da sua fé. Vocês lembram lá no capítulo, aí mesmo, no capítulo 1 mesmo, versículo 5, Paulo diz assim: o objetivo dessa demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Ou seja, ele está querendo dizer assim, o verdadeiro evangelho produz isso na gente. Produz esse coração puro. Esse amor que procede de um coração puro. Esse amor para com Cristo e a igreja, que tem uma boa consciência e que tem uma fé genuína, sem hipocrisia. É uma fé que gera frutos. É como Tiago diz, essa fé não é uma fé que você não pode observar transformação de vida naquela pessoa. O verdadeiro regenerado, o verdadeiro convertido tem uma fé legítima. E essa fé legítima não é só da boca para fora, mas ele muda. Ele é transformado, ele abandona os seus pecados, ele abandona a velha natureza, ele é transformado. Aquilo que ele entende que está fora dos princípios de Deus contidos na palavra de Deus, ele joga fora. Tudo que ele fez de errado na vida, que está fora do crivo das Escrituras, ele abandona. Isso chama-se fruto, é a fé legítima que produz frutos. O marido, que era muito cruel com a sua esposa, ele é transformado a ponto de ser um novo homem, um marido que cuida dela, e está sujeito e se coloca até a morte, se for necessário, para salvar a esposa, como Cristo amou a igreja. E assim a esposa, ela aprende que agora ela não é somente ela e só ela. Abaixo dos céus é ela, é Cristo e ela só. Não, a esposa entende que agora ela é uma auxiliadora idônea do seu marido. Ela aprende a se submeter ao marido como líder da sua casa. E isso é transformação. Essas coisas e muitas outras, claro, né? Não estou fazendo um resumo aqui bastante pequeno, né? Sobre a transformação de vida. Isso é fé genuína. Então, o que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Que esta fé que você tem, Timóteo, versículo 19, mantendo a fé e a sua boa consciência. A boa consciência, ela é fruto de uma fé que já está caminhando com Deus e está no caminho da santificação. Essa fé que ele diz aqui, aliás, a boa consciência, ela é produzida por uma vida de fé, uma caminhada dentro dos princípios de Deus, que quando a pessoa, o verdadeiro convertido, faz alguma coisa e peca, porque é possível que o eleito peque, nós não somos perfeitos ainda, nós, vez por outra, ainda caímos em pecado, e quando isso acontece, o verdadeiro eleito, ele se arrepende. Por quê? Por que ele volta para o caminho da santidade? Por que ele abandona o pecado? Porque a sua consciência acende uma luz vermelha e mostra para ele, você pecou. A boa consciência é isso. A boa consciência para com Deus é isso. É que até aqui eu tenho andado de maneira santa, de maneira correta diante de Deus, mas no momento que o Espírito Santo falar comigo, eu me arrependo, eu volto para Deus. Eu abandono aquele pecado. E por conta disso, a própria consciência fica em paz com Deus. Por isso é chamado de boa consciência. A minha consciência já não me acusa mais. Por quê? Porque eu me arrependi do meu pecado, eu pedi perdão para Deus, pedi perdão para aquele a quem eu ofendi, voltei atrás, abandonei aquele pecado e agora eu tenho de novo uma boa consciência, que pode ser trocado por paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, você deita a sua cabeça no travesseiro à noite e dorme, apesar do furacão que pode estar no mundo. O mundo está num furacão, mas nós podemos ter paz com Deus, desde que tenhamos boa consciência. O que depender de nós, nós vamos caminhar em santidade. Então, preste atenção. No capítulo 4, versículo 16, Paulo também faz essa admoestação para Timóteo. Cuide de você mesmo e da doutrina. Se Timóteo fizesse isso, ele ia salvar não só a ele, mas também os seus ouvintes. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, cuide primeiro de você. Cuide primeiro de você.
É o que Paulo está pedindo aqui para Timóteo. Por quê? A igreja, queridos, a igreja precisa de modelos. A igreja precisa de homens que sejam modelos. Se a igreja pudesse olhar, Éfeso, né? Falando de Éfeso, Timóteo estava em Éfeso, tá bom? Recordando. Ele estava ajudando a igreja de Éfeso a se colocar no trilho correto da palavra de Deus, ok? Então, se os homens e mulheres, irmãos da igreja de Éfeso, pudesse ter um líder que pudesse mostrar o exemplo, como Timóteo, a igreja poderia também, toda a membresia poderia caminhar bem. A igreja precisa desse tipo de homens, que são homens que caminham, que pagam preço altíssimo muitas vezes, para ser um exemplo para a igreja. Porque não é fácil você assumir essa situação de ministro do evangelho, de um líder de uma igreja, porque você vai se comprometer, porque os holofotes vão estar sobre você, e você vai ser cobrado. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então é que Paulo está querendo dizer, se você permanecer de pé, se a sua fé e a sua boa consciência estiverem de pé, ou seja, cuida de você mesmo e da doutrina, porque se você permanecer de pé, você vai salvar também os outros. Você vai salvar não só você, mas você vai ajudar muita gente que está olhando para você, Timóteo. Porque você é a ovelha guia, a ovelha de frente. Você é aquele que está caminhando na frente desse rebanho. Então, mais uma vez, só para recordar, a boa consciência é fruto de um andar correto diante de Deus, é ter paz com Deus, não é? E o que o Evangelho diz? Lá em Romanos diz que os homens, eles suprimem a verdade pela injustiça, não é isso que eles fazem? Então, vamos pensar numa coisa. No início da nossa caminhada cristã, a fé nos é concedida de maneira gratuita, de maneira unilateral, ela vem de Deus para nós somos salvos pela fé. Aquela primeira fé que regenera, você não fez nada para conquistá-la. Deus te deu gratuitamente aquela fé. É a fé inicial, é a fé que deu start para você andar com Deus, para você ser transformado pela graça. Essa fé que vem de forma soberana, que vem de forma unilateral, vem de Deus. Essa fé, ela em primeiro lugar, ela vai mover você. Mas agora, uma vez salvo, uma vez regenerado, essa fé que regenera, que você não participou dela, agora você vai caminhar de forma lúcida. Você tem uma consciência transformada, você tem uma consciência transformada pela graça de Deus, despertada para a verdade do Evangelho. E essa consciência é que vai te guiar pelo caminho correto. E quando você sair fora, ela vai te colocar no trecho de novo, no trilho de novo. Mas, como diz lá em Romanos 1,18, alguns, caminhando nessa caminhada, eles podem estar abafando essa consciência, essa voz da consciência. Ele está caminhando com Deus, mas ele sabe que alguns pecados, lógico, pecado é errado, mas ele continua naquele caminho e endurece o coração e demora para pedir perdão, para voltar atrás, e isso vai cauterizando a sua consciência. Ele vai rejeitando a voz do Espírito, o Espírito fala a consciência dele, a consciência foi nos dada para isso mesmo, para que a gente volte para Deus, se arrependa, mas ele vai abafando aquilo, vai jogando de lado, e chega uma hora que ele não vai ter mais sensibilidade alguma ao pecado, e ele então naufraga na fé, ele apostata, ele abandona a fé, chega a esse ponto. Então é isso que John Stott também comenta, ele diz que assim, se não levarmos em conta a voz da consciência, permitindo que o pecado permaneça lá do jeito que ele está, tudo bem, não confessando pecados, não buscando perdão de Deus, das pessoas, John Stott diz que a nossa fé não terá vida longa. Não terá vida longa. Portanto, quando o Espírito Santo mostrar para nós o caminho que nós entramos, e é um caminho de pecado e de trevas, nos arrependamos rapidamente, não deixe para amanhã,
É urgente esse momento de se arrepender e voltar para Deus. A maior urgência do cristão é essa. Chegamos então no versículo 20, e agora Paulo vai dar nome aos bois. Vocês perceberam? Primeiro ele diz assim, algumas pessoas entrando por esse caminho de rejeitar a boa consciência, versículo 19, né? Algumas pessoas, sem identificar quem, né? Algumas pessoas rejeitaram isso, tipo assim, Timóteo, não faça isso, tá? Conserva a sua fé e a boa consciência. Porque alguns fizeram isso e naufragaram na fé. Versículo 20 agora. Entre esses, ou seja, entre essas pessoas, agora Paulo vai mostrar. Interessante, né? Paulo dá nome aos bois, né? Ele não faz aqui aquela coisa misteriosa. Não vou falar quem é. Não pode falar. Vai ofender o irmão. Paulo, pelo Espírito Santo, ele fala, entre esses estão Himeneu e Alexandre. Será que são amigos fictícios? Será que são pessoas, são uma forma alegórica de comentar? Será que amigos imaginários aqui de Paulo? Não é gente de carne e osso. E que estava caminhando na igreja. E ele mostra aqui, entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais eu passei a mãozinha, peguei no colo, fiquei cuidando deles. Não, fica aqui, não tem problema ficar assim não, fica desse jeito aí. Vamos fazer carinho no irmão, o amor vence tudo. Não, Paulo não fala isso. O que Paulo diz aqui, irmão? Você pode ler na sua Bíblia? O que Paulo fez com esses dois? Queridos, vou contar uma coisa para vocês aqui. Vou contar uma coisa para vocês, muito séria. Isso aqui me deu uma dificuldade muito grande de fazer as figurinhas para as crianças pintarem nessa manhã. A primeira coisa que me veio na cabeça é fazer um diabinho queimando os dois. Já pensou se eu fizesse isso na figurinha das crianças? Não ia ser legal. Mas a primeira coisa que me veio na cabeça. Não, graças a Deus, nós fizemos ali dois amiguinhos com um coraçãozinho no meio. Coraçãozinho aí, gente. Aí, é isso aí, Emiliano. O coraçãozinho ali para mostrar um coração puro e uma consciência limpa diante de Deus, tá bom? Coraçãozinho ali é isso que significa, um coração limpo, né? Então, graças a Deus a Val me ajudou a fazer a figurinha, senão ia ser um escândalo, ia ser um problema. Então, muito bem, Paulo entregou esses dois a Satanás. Mas ele era profeta, ele era apóstolo, né? Ele podia fazer aquilo naquela época, né? O que ele fala para fazer lá em 1 Coríntios 5? Para a igreja de Corinto fazer, porque ele não estava lá. Havia um homem, lá na igreja de Corinto, que praticou o incesto, e não se arrependeu. E por conta disso, no versículo 5, do capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, vocês devem entregá-lo a Satanás. Satanás. No versículo 13, ele vai explicar o que é entregar a Satanás. Eliminem do vosso meio o que praticou tal ofensa, ou seja, excluam ele da igreja, excomunhão. Isso que significa entregar a Satanás. É tirá-lo da igreja. Ele não quer se arrepender. O presbítero foi lá, conversou com ele, irmão, você está em pecado, você tem que se arrepender. Abandona esse caminho. Não quero, está bom assim, vou ficar assim. E acabou. Você não manda no meu nariz, eu é que mando e tal. E rejeita a orientação presbiteral, pastoral, e vai 2, 3 testemunhas, e aí completa o ciclo de Mateus 18. O que Mateus 18 ensina a fazer nesse processo, quando a pessoa não se arrepende e, por fim, ela diz que quer permanecer no caminho do pecado, ainda que toda a igreja vá falar com ele, Jesus diz que considera-o como gentil e publicano, ou seja, excomunga ele, desliga ele do convívio da igreja. Essa é a autoridade que Deus deu à liderança de uma igreja, a uma igreja. Porque o pecado não pode ficar no vosso meio. Paulo ensina que um pouco de levedo, ou seja, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Paulo quer dizer o seguinte, se tiver pecado no meio da igreja e ninguém fizer nada com aquele pedaço de fermento no meio da massa, a massa toda vai se perder. Se o pecado permanecer sem tratar dentro da igreja, aquele pecado vai contaminar toda a igreja. Aquele pecado vai levedar e contaminar toda a igreja. Então, Paulo está querendo dizer isso. Entregar a Satanás é
promover a excomunhão. A excomunhão. John Stott, mas vocês já perceberam qual que é o comentário que eu estou usando, né? É de Stott. E ele diz assim, Paulo esperava que Timóteo não deixasse a igreja como sinal de extrema desaprovação. Dois extremos. Stott diz assim, Paulo queria que o seu filho, Timóteo, permanecesse na igreja apesar dos problemas, apesar das dificuldades que ele iria enfrentar como presbítero lá em Éfeso, ele teria que ficar firme ali como presbítero. Fica firme aí, Timóteo. Não abandona a igreja por causa da tristeza que você vai ter que enfrentar, por causa do bom combate. Porém, por outro lado, Stott diz assim, que ele não abandonasse a igreja, mas também não cedesse, não fizesse concessões e se acovardasse diante destes homens e da sua heresia. Ele não podia ser um covarde de não tratar esse problema. Stott diz mais, então Timóteo deveria permanecer em seu posto e combater o bom combate da fé, acabando com o erro e também lutando vigorosamente pela verdade, ou seja, pela sã doutrina. Ele não podia abrir concessão àquelas pessoas que estavam ali para ensinar coisas falsas, uma falsa doutrina, e também, além de outros não estavam ensinando, mas estavam lidando com muita gente, vocês lembram lá no comecinho do capítulo 1, né? Estavam também tratando de muitas coisas que não promovia edificação, ou seja, gastando o tempo dos presbíteros à toa, com genealogias, com historinhas, com fábulas, desviando a atenção dos presbíteros, né? Fazendo com que a pregação, o ensino, a EBD tivesse confusão, tivesse divisão. E vocês viram lá no comecinho, né? Versículo 4, além de não ensinarem a sã doutrina, versículo 3, né? Aí versículo 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. É gente que está gastando tempo, está ali só para trazer confusão para a igreja, para levantar questão que não leva a nada. É gente que está lá na EBD, levanta a mão para perguntar, olha, você não me explicou ainda, pastor, quem foi a esposa de, eu lembrei, esqueci o nome, do filho de Adão, lá de Caim. Quem foi a esposa de Caim, né? Vocês já se pegaram nessa? Nós não sabemos quem foi a esposa de Caim. A única coisa que a gente sabe dela é que ela está levando um monte de gente para o inferno, né? Isso a gente sabe sobre a esposa de Caim. Mas não tem significado nenhum. Pessoas às vezes vêm aqui para a gente discutir sobre escatologia. Qual a posição escatológica que você tem? Olha, a minha posição, ela, como os outros mestres que eu tenho, não é fechada, não é engessada, porque é uma coisa misteriosa demais. Eu sou amilenista, mas eu não quero dizer que as outras estejam certas ou erradas, porque nós só vamos saber quando chegar a hora. Ninguém sabe o fim, como vai ser o fim. Nós não sabemos. Tem gente que bate nessa tecla e chegou até a dizer que a nossa igreja é uma igreja que tem uma... não é uma igreja que prega a fé totalmente salvífica, ela é meia salvífica. Você já viu alguém ser meio salvo? Pois é, disseram que a gente era uma igreja que prega a meia salvação, porque a gente não tem uma visão escatológica engessada. Então Nicodemos também prega, porque ele também não tem. Ele fala a mesma coisa, ele fala, eu tenho essa visão amilenista, mas eu não estou engessado nela. Então tem gente que só levanta discussão na igreja para trazer confusão para os presbíteros, enquanto eles deviam estar pregando a fé e a maneira da transformação, o que um presbítero precisa pregar. Homens, sejam maridos de uma só mulher. Homens, ensinem o evangelho dentro de casa. Homens, cuidem de seu lar, cuidem de suas finanças, seja um homem íntegro. Não é isso que Paulo ensina aos presbíteros? E os presbíteros têm que ensinar a mesma coisa para os homens da igreja? E vai ficar perdendo tempo com o final dos tempos? Vai ficar gastando tempo e tempo estudando escatologia? Não digo que é errado, não é errado. Mas no exato momento, se eu não sei nem cuidar da minha esposa direito, Deus vai cobrar de mim se eu estou cuidando bem da minha mulher. Quando ele voltar, ele não vai cobrar se eu estudei escatologia e adivinhei, né? Tem que adivinhar o que vai acontecer lá no fim, porque não tem nada claro em Apocalipse. Tudo a maioria dos termos de Apocalipse são analogias, simbologias, é simbólico. Para que Deus deixou assim? Para que ninguém descubra o fim. Ele diz que nem o filho sabe.
E eu vou saber? Não vou. Não vou me preocupar com essas coisas. Eu tenho que me preocupar como é que eu estou cuidando do meu filho. Se meu filho já é grande e não ama Cristo, alguma coisa está errada, eu preciso me dedicar a Ele. Se minha esposa não tem uma caminhada séria com Deus, eu preciso dedicar para ser um sacerdote dentro do meu lar, porque minha esposa está precisando de mim. Mais do que eu tenho que empregar escatologia por aí, e outras coisas. Então é isso que é a sã doutrina, que a gente tem que aprender a lutar com ela. Essa é a sã doutrina. Né? Voltando então aqui, o que a gente pode tirar de conclusão desses textos aqui? O que nos importa não é ficar nessa loucura de assuntos que não trazem edificação nenhuma, mas é voltar para aquilo que realmente interessa, que é a palavra de Deus. A sã doutrina é isso aqui, é pregar o Evangelho, a salvação única e exclusivamente através de um Redentor, Jesus Cristo, só. É o que interessa, é levar o povo para o céu. Já me perguntaram isso também, eu estou falando muito de mim hoje, né? Mas já me perguntaram algumas situações como essa, né? E eu falei assim, irmão, não estou muito preocupado com o que vai acontecer lá no futuro, não. O que eu quero é que meus irmãos cheguem no céu comigo. Eu quero chegar nos céus e quero que meus irmãos cheguem nos céus. Importa que eles sejam santos, porque se nós formos santos, nós teremos a presença de Deus. Ninguém fica na presença de Deus sem santidade. Eu preciso pregar a santificação para o meu povo, porque só vai estar nos céus aqueles que foram transformados pela graça de Deus. Eu preciso pregar isso para o meu povo. Né? Então vamos lá. As aplicações e conclusões aqui. Vimos que então a causa fundamental da apostasia, ou o que Paulo chama aqui de naufrágio na fé, é a rejeição de uma boa consciência diante de Deus. Ou seja, é ignorar a voz da consciência e dar ouvidos ao diabo. Nós que somos convertidos, nós temos essa sensibilidade ao pecado, graças a Deus por isso. É uma consciência que foi como se acendesse uma luz dentro de nós, para a gente compreender a realidade do pecado, compreender a nossa realidade, compreender a realidade de Deus, compreender a realidade que existe nesse mundo em volta de nós. Nós temos luz suficiente hoje para isso. É isso que chama-se boa consciência. Então, através dessa boa consciência, nós temos que mantê-la sempre sensível ao pecado, e quando o pecado chegar na minha vida, na sua vida, nós rapidamente possamos rejeitá-lo, possamos nos arrepender do pecado, porque a demora em confessar pecados, a demora em tratar daquilo que está errado na vida da gente, vai endurecendo cada vez mais a nossa cerviz, o nosso coração, e nós vamos ficando cada vez mais voltados para a apostasia. Estamos colocando um pé cada vez mais perto da apostasia, de naufrágio na fé. Então não demore para confessar pecados. John Piper diz isso. Essa obstinação de coração. Calvino também menciona sobre isso que uma consciência má é a mãe de todas as heresias. Uma consciência má é a mãe de todas as heresias, é onde nasce todas as heresias. Uma pessoa de coração duro, ele tem capacidade até mesmo de criar novas religiões, criar novas doutrinas. E o que ele vai fazer? Lá em capítulo 20 de Atos, Paulo fala: esses que são lobos vorazes, que levantarão-se no vosso meio, vão arrastar muitos após si. Não é isso? Paulo fala no capítulo 20 de Atos, esses falsos mestres vão carregar muitos atrás deles. Vai levar muita gente fora da igreja. Vai arrastar muita gente para fora da igreja. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Como que se naufraga na fé? Vamos pegar o ensino de John Piper. John Piper diz 5 coisas que, na verdade, as 5 apontam para a mesma coisa. Depois, no final, eu vou explicar. John Piper diz que há 5 situações que a Bíblia mostra sobre esse naufrágio na fé. Primeira, Lucas capítulo 8, veja comigo Lucas 8, versículo 14. Jesus está falando ali sobre a parábola do semeador, né, da semente. Né? Lá no capítulo 8 de Lucas, no verso 14,
nessa explicação dessa parábola da semente do semeador, versículo 14, Jesus diz assim: a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. É gente que ouviu o Evangelho, é gente que foi batizado, é gente que caminhou um período na igreja, é gente que esteve aqui entre nós, chorou, cantou, teve emoções, aparentemente, né, do Espírito, teve alguma demonstração de alguma fé, mas por fim ela abandona. Ou seja, John Piper diz que nesse primeiro caso é pessoas que ouviram, até aparentemente creram, mas os prazeres da vida tiraram ela da caminhada. Primeiro lugar. Segundo, está em 2 Timóteo, um pouquinho para frente aí de onde nós estamos. 2 Timóteo, capítulo, segunda que eu falei, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então ele está mostrando aqui que esse Demas, que inclusive foi um dos auxiliares de Paulo, é um homem que caminhou com Paulo, ele serviu a Paulo por um período. Agora chega no ponto, né, decisivo, talvez, da vida de Paulo. Aí alguns que estavam do lado de Paulo viram que o bicho ia pegar, por assim dizer, e eles caíram fora. Um deles foi Demas. Demas me abandonou, por quê? Porque amou o presente século, amor pelo mundo. É o segundo ponto que John Piper fala. Terceiro, 1 Timóteo 1, versículo 19, é esse que nós estamos, versículo 19, né? Mantendo a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. John Piper diz que essa rejeição da voz do Espírito na consciência, quando a voz do Espírito mostra o desvio do caminho e a pessoa não volta, a pessoa não dá ouvidos à voz do Espírito. Quarta, está lá em 2 Pedro, versículo 20, 2 Pedro, capítulo 2, verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pedro está dizendo aqui que há uma permissão em ser enredado. Aqui, preste atenção, é mais ou menos assim. Enredar é uma armadilha, certo? É uma rede para apanhar algum animal, certo? Para enredar. Significa aqui uma armadilha. Somente os animais que estão necessitados de alguma coisa, estão insatisfeitos com alguma coisa, eles procuram alguma coisa para se satisfazer. Eles vão atrás de algumas coisas que podem ser armadilha. Não é isso? É gente que está bem próximo do limite do pecado e do perigo e que chega a pôr o pezinho lá e aí é enredado. É gente que está no limite, né? Está dando trela para o diabo, né? Está, como é que chama? Está flertando com o pecado e ele uma hora vai ser enredado. Ele vai cair. Então, John Piper diz isso. Foi novamente enredado pela sujeira que há no mundo. E por último, Hebreus 3, 12 a 14, diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos nele. Primeiro, entenda o seguinte, esse último versículo, versículo 14. Como é que eu sei que eu vou ser salvo? Se eu permanecer na fé até o fim.
Como é que eu tenho certeza da salvação? Como é que você tem certeza da salvação? Enquanto você estiver perseverando na fé. Tem mais alguma marca? Não conheço. Enquanto você estiver firme no relacionamento com Cristo, sujeitando a uma igreja local, caminhando com o povo bíblico, você está caminhando no caminho da salvação. Vai acontecer apostasia amanhã ou depois na minha vida? Não sei. Só se você endurecer o coração e abandonar. Vocês perceberam no finzinho do versículo? A confiança, ou seja, a fé que você teve desde o princípio, você permanecer com ela até o fim. E ele disse, então, John Piper disse que aqui, o problema aqui é o engano do pecado, porque o pecado engana. O pecado vai dizer assim, eu estou salvo, já fui batizado, eu já caminhei com o Senhor aí alguns meses, né? Então está tudo bem, eu vou para o céu, não preciso mais da igreja. Esse é um dos enganos do pecado. Se nós não permanecermos firmes na fé, o batismo não passou de um banho neutro, inútil, não serve para nada. Batismo não salva ninguém, o que salva é a fé. Tanto que alguns vão para o céu até sem batizar. Como o ladrão na cruz, por exemplo. Não é o batismo que salvou, é a fé que ele teve em Jesus. Então, queridos, John Piper está mostrando que, em todos esses casos, o abandono da fé vem pela própria vontade da pessoa, pela preferência do coração pelo pecado e pelo mundo. A pessoa prefere estar no mundo do que estar no corpo de Cristo, do que estar caminhando pela fé. Por exemplo, eu tenho certeza que você, como eu aqui, poderíamos ter coisas muito mais prazerosas para a carne, nessa manhã, para fazer, do que estar aqui. Talvez assistir uma corrida de Fórmula 1, nem sei se ainda passa de manhã, faz tempo que eu não assisto. Talvez um jogo de futebol, essas coisas que a gente faz de domingo, né? E alguns de nós não faz mais, porque tem coisas mais importantes agora que a nossa consciência foi transformada, né? A gente tem uma consciência de que existem coisas muito mais excelentes, tipo congregar. Você está aqui porque a tua fé te trouxe aqui. Você está aqui porque o Espírito Santo trabalhou na sua consciência e mostrou que isso aqui é mais excelente do que qualquer outra coisa que o mundo possa oferecer. Mas tem gente que não está pensando nisso. Tem gente que continua lá, né? Eu não preciso ir, eu não preciso congregar, está de boa. Está de boa não, está de boa não. Não está não. E aí um dia vai chegar as consequências. Quando a fé realmente quando a pessoa realmente naufragar na fé, aí o naufrágio significa uma incapacidade de voltar. É uma condição totalmente endurecida, que a pessoa nem apaulada ela volta mais. Desculpe o termo, né? Endureceu o coração, fechou o coração, não volta mais, né? Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ou John Piper, né? Outra coisa que nós aprendemos aqui, a outra lição, é que nós não podemos brincar com falsos mestres e suas falsas doutrinas. Paulo não brincou. E Paulo disse para Timóteo, não brinca com esses caras, não brinca com essa situação de falsas doutrinas, de falsos mestres, não brinca com isso. Não é possível manter a saúde de uma igreja, nem preservar a fé num membro de uma igreja, com um convívio ingênuo e irresponsável com os inimigos da sã doutrina e com os promotores de divisões dentro da igreja local. Você não pode flertar com esse tipo de coisa. O próprio Judas, o meio-irmão de Jesus, escreve uma cartinha desse tamanho, né? Você já leu Judas? Quantos capítulos tem Judas? Alguém sabe responder? Um capítulo, pequenininho. O que ele mais fala lá? Cuidado com os falsos profetas. Eu ia escrever para vocês a respeito da nossa salvação comum, mas, por um mover do Espírito, ele não menciona ali no versículo, né? Eu achei melhor escrever sobre a nossa fé, que de uma vez por todas, batalhardes pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhardes, ou seja, não é fácil preservar a minha fé, a sua fé, e a fé de um povo. Não é fácil preservar.
é luta, é guerra. Mais uma vez, o próprio Judas disse isso, né? Então a gente não pode flertar com esse tipo de gente. Veja, é uma coisa que eu aprendi com o Dr. Hernandes Dias Lopes, né? Eu aprendi que, coisa passada, quando você vê alguns vídeos passados de aulas onde ele treinava líderes de igreja, presbíteros lá na presbiteriana, gente de fora, também ia fazer aula com o Dr. Hernandes. Eu acho muito bom, muito legal, muito antigo, mas também tão atual que não muda esse tipo de situação. O pastor Hernandes dizia assim, quando eu treino um líder, quando eu treino um pregador, um pastor, um presbítero, eu quero que esse homem tenha luz na mente. O que significa luz na mente? Que ele seja um conhecedor profundo de teologia. Hernandes pode dizer isso, né? Ele tem autoridade para dizer isso. Ele é um erudito, né? Dr. Hernandes Dias Lopes. Apaixonante ouvir as pregações dele. É uma enciclopédia ambulante, né? Enciclopédia bíblica, né? E ele diz, eu quero que os meus alunos, preparando esses líderes, né? Eu quero que eles tenham luz na mente. Mas também, que não seja só luz na mente. Que eles tenham fogo no coração. O que é fogo no coração? Paixão pelo ensino e pela pregação. Eles preguem de forma apaixonada. Olha para a vida do Hernandes, não é isso? Alguns até já perguntaram, o senhor é um presbiteriano pentecostal? Né? Parece choque choque térmico, né? Um presbiteriano pentecostal, né? Hernandes prega com o coração. É apaixonante ouvir o doutor Hernandes, não é mesmo? Então ele ensina que um líder tinha, naquela época, né, ele ensinava, o líder precisa ter luz na mente e fogo no coração. Hoje eu quero dizer para vocês que tem que acrescentar mais um ponto aí. Quando nós treinamos líderes hoje, o líder precisa ter luz na mente, é lógico, ele tem que ter conhecimento bíblico, teológico, ele tem que ter fogo no coração, ele tem que ter paixão pelo ensino, paixão por ensinar pessoas e pregar o Evangelho, mas ele também precisa ter fogo nos olhos. Ele precisa ter, sangue nos olhos, né, que falam, né? Sangue nos olhos. Tem uns que falam faca no dente, né? É a mesma coisa. Eles têm que ser corajosos para enfrentar toda e qualquer obstrução pelo seu trabalho ministerial. Eles têm que ter, eu escrevi aqui, eu acabei não lendo, né? Ele tem que ter sangue nos olhos, ou seja, é uma alma destemida, determinada a batalhar por uma causa importante. É isso que é ter sangue nos olhos. É uma expressão, né, mundana, mas que nos serve. Nós precisamos treinar líderes para isso também agora, sabia, irmãos? Para que eles não se acovardem diante das circunstâncias, para que eles permaneçam firmes diante dos inimigos da fé. É isso que um líder precisa ter hoje. Porque vai entrar, Paulo disse, lá no capítulo 20 de Atos, ele já exortava naquela época, e hoje muito mais. Capítulo 20 de Atos, ele exortava, porque vão se levantar no vosso meio lobos vorazes, a fim de devorar o rebanho. Então, todo líder tem que cuidar de si mesmo, ele tem que cuidar da doutrina, e proteger as suas ovelhas contra os falsos mestres. E como é que a gente pode discernir esses falsos mestres? Aí que está a questão, né? Porque eles são muito bonzinhos. Paulo diz que esses homens, eles trabalham com a mente das pessoas, né? Sabe ele sabe, antigamente a gente falava uma palavra meio esquisita, né? Jogar um chaveco, né? Trabalhar a mente da pessoa, né? Ele é muito gentil, ele fala palavras doces, ele vai atraindo, ele é amável, ele é generoso, ele vai agregando para junto de si as pessoas, né? É esse tipo de gente. Mas Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, para encerrar, prometo, capítulo 7 de Mateus, ele diz assim, capítulo 7, lá no finzinho do Sermão do Monte, versículo 15 a 20, ele diz assim, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Aleluia. Vai chegar uma hora que nós vamos discernir quem é quem.
Pelos frutos. Eles são hipócritas, a fé deles é uma fé hipócrita. Ele pode até ensinar um conceito bíblico, mas ele não vive aquele conceito bíblico. Pelos frutos ou pela falta de frutos, né? Vocês os conhecerão. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas, assim toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é o quê? Cortada e jogada no fogo. Quem disse isso? Jesus. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Difícil trazer uma palavra dessa para a igreja. É difícil. Mas é extremamente necessário. Como nós temos dito, a igreja não é um transatlântico de férias, onde você está aqui passeando, olhando a paisagem, enquanto meia dúzia de homens aí trabalham sozinho. Não. Todos nós estamos num navio de guerra. Isso aqui é um navio de guerra. E cada um de nós aqui vai ter que pegar uma arma para trabalhar dentro desse navio, para que ele não seja atingido pelo inimigo. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. De que forma que Jesus ia proteger a sua igreja? Usando homens que são líderes valentes para proteger o seu rebanho. As coisas não caem do céu. O Espírito Santo, que fala através de homens, é que vai conduzir a igreja pelo caminho seguro da salvação. É através do Espírito Santo. O Espírito não fala sozinho, ele usa homens. Como Satanás, como Jesus diz que o diabo não, as portas do inferno não prevalecerão, não é o diabo que vem literalmente lutar conosco. É verdade que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, né? Que Paulo diz lá no capítulo 6 de Efésios. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Só que ele diz também aos coríntios que nossas armas não são carnais, mas são espirituais, para combater esses sofismas. E por onde vêm esses sofismas? O diabo vem em pessoa, tipo assim, de chifre de rabo, para brigar contra a igreja. Ele vai usar pessoas, infelizmente. Ele vai usar pessoas. Quando Paulo disse nossa guerra não é contra a carne e o sangue, dizendo assim, você não vai poder dar uma facada num cara que é um falso profeta, você não vai sair no tapa com ele, não é isso. Mas você vai tirá-lo da igreja. Você vai ter que se posicionar. A igreja só vai ficar de pé se você se posicionar como líder. E nós precisamos de homens com H maiúsculo, que honrem suas calças, para serem verdadeiros líderes. Não só na igreja, mas também dentro dos nossos lares, né? Para serem homens de verdade. É o que nós temos tentado ensinar para todos nós aqui. Sermos homens de verdade. Né? Porque a partir desses homens, Deus vai levantar líderes para a igreja. Né? Homens que têm um compromisso com Deus. Então a nossa guerra é essa, irmãos. Vamos lutar pela sã doutrina e batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue a nós, os santos. Amém? Senhor, nós precisamos do poder do Espírito. Senhor, nós precisamos da Tua graça. Senhor, eu sou o primeiro saindo daqui, Senhor, que pode cair. Se não forem as Tuas misericórdias e Tua graça na minha vida. Ó Deus, quem sou eu? Quem são meus irmãos para permanecermos de pé diante das astutas ciladas do diabo, Senhor? Portanto, eu peço, tem misericórdia de mim, dos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã. Tem misericórdia daqueles que estão afastados, que não estão mais congregando, que estão no caminho perigoso do naufrágio na fé. Ó Deus, desperta essas pessoas, irmãos e irmãs, que uma vez convertidos, Senhor, eles estão brincando com a vida cristã, não estão levando a sério aquilo que o Senhor ordena para nós congregarmos, para nós nos relacionarmos com o Senhor, nos alimentarmos da Tua palavra. Senhor, se essa luta que nós travamos, ainda que nos esforcemos para caminhar de forma correta, já é difícil, imagine para eles. Portanto, eu te peço, tem misericórdia deles também. Traga-os de volta para a casa do Pai, Senhor. Ó Deus, produza arrependimento verdadeiro
em todos os nossos corações, e especialmente naqueles que estão afastados de Ti, Senhor. Traga-os de volta para o convívio da igreja. E se há alguém aqui, escondendo pecados, se há alguém aqui, endurecido na sua consciência, que o Senhor possa quebrar a sua dura cerviz, que o Senhor possa produzir arrependimento, tristeza, mas uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento para a vida e não para a morte. Que seja uma tristeza segundo Deus que traz o filho pródigo para a casa do Pai. Ó Deus, que nós possamos aprender a confessar pecados de maneira imediata, rápida, para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado, Senhor. Ó Deus, nós todos precisamos disso, de corações sensíveis, Senhor, corações moles, corações de carne e não de pedra, corações que se convertem dos seus maus caminhos, Senhor. Nós precisamos de gente que anda na luz, que confessa pecados e não tem medo, apesar da tristeza de ter que enfrentar a cruz, mas que fazem isso, porque sabem que depois da cruz, há paz com Deus, há uma restauração da boa consciência com Deus, há uma volta aos braços do Pai, onde o Senhor nos acolhe, como filho que volta para casa, e o Senhor troca a nossa roupa suja, e nós possamos nos debruçar no Teu colo de novo. Senhor, faça isso em todos nós, produza arrependimento no nosso meio. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.